Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou dar algumas dicas de livros de carnaval. Apesar de eu não ser uma pessoa que caio na folia, eu gosto muito desse período para descansar, eu aproveitei também para vir aqui e dar algumas dicas de livros que tem como temática o carnaval, ou como tem o pano de fundo o carnaval, que tenha carnaval ali dentro da sua narrativa, da sua trama. Não são livros sobre o carnaval, tá, gente? Tem uma gama de livros maravilhosos que vão contar a história dessa festa, vão contar a história das escolas de samba e das tradições e da cultura carnavalesca. Não são esses livros que eu vou falar. Eu vou falar aqui de algumas obras de ficção que tem como o carnaval ali como seu tema principal ou como tá ali envolvido no seu tema. Mas antes de dar essas indicações de livros, eu quero que você deixe aqui nos comentários que tipo de leitor você é no carnaval. Você é daquele que abandona todos os livros para cair na folia, afinal de contas carnaval é apenas uma vez ao ano, ou se você é daquele que aproveita todos esses dias do feriado para colocar as suas leituras em dia. O primeiro livro que eu vou apresentar aqui para vocês é Carnaval, da Luli Trigo. O carnaval sempre aparece aqui, gente, nos meus vídeos temáticos de carnaval, quase que não sai. E aí, gente, nessa história aqui nós temos a Gabriela, que após ver o seu ex-namorado beijando uma outra garota, ela decide pegar a sua malinha e ir para Recife para aproveitar a festa de carnaval junto com as suas primas. No meio de muita festa, curtição, praia, piscina, pulinho em Porto de Galinhas, ela vai conhecer Felipe, que é uma pessoa que tá ali no grupo, né, todo mundo assim, e ela começa a se envolver com esse rapaz. E a pergunta que fica na Gabriela é a seguinte: será que esse amor que surgiu no carnaval, que apareceu no carnaval, ou como dizem aqui em São Paulo, que desceu a serra, será que ele vai aguentar a distância e o tempo? Essa é a pergunta que fica aqui nesse livro. Eu já li esse livro e foi muito gostosinha a leitura. É super fininho o livro, super rapidinho. Uma ótima indicação de livro para ler agora nesse período, se você é desse time aí que aproveita o feriado para ler. E sério, gente, muito gostosinho. Eu sou uma pessoa que gosto muito da escrita da Luli, e Carnaval foi um dos primeiros livros que ela escreveu, então eu realmente me apaixonei pela história e é muito gostosinho, você vai realmente gostar dessa leitura de Carnaval. Vinícius de Moraes vai trazer o mito grego de Orfeu e Eurídice para a realidade brasileira na peça teatral Orfeu da Conceição. Nessa obra temos Orfeu, sambista, músico, morador do morro, da favela, que se apaixona por Eurídice. Mas esse amor, essa paixão aí, acaba motivando, né? Acaba gerando um ciúme e um desejo de vingança em Mira, que foi ex-namorada de Orfeu, e também de Aristeu, um rapaz que é apaixonado por Eurídice. O final dessa narrativa, dessa trágica história de amor, vocês meio que já conhecem, e toda essa história de amor, paixão, ciúme e tragédia acontece durante as festas de carnaval. Orfeu é uma peça teatral e foi o primeiro movimento aí de parceria entre Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Tom Jobim foi o responsável pela trilha sonora dessa peça, que foi lançada em 1956 no Teatro Municipal do Rio. Orfeu da Conceição também já teve duas adaptações cinematográficas. A primeira, Orfeu Negro, foi em 59 e ganhou o Oscar de filme estrangeiro para o Brasil. E a segunda vez que foi adaptado foi em 99, agora bem recente, não tão recente assim, que já tem 20 anos, já, né, gente? E teve como dos personagens principais o Tony Garrido como Orfeu e a Patrícia França como Eurídice. O terceiro livro que eu vou falar aqui é O País do Carnaval, de Jorge Amado. Esse que foi o primeiro romance escrito por Amado quando ele tinha apenas 18 anos. Na história de O País do Carnaval temos o
Paul Rieger, que é um jovem filho de fazendeiro que está retornando para o Brasil depois de um período na França estudando direito. Ele chega exatamente no Rio de Janeiro no período do carnaval e ele se sente muito inadequado naquele local, que ele tem a sensação de que já não pertence mais àquele ambiente. Ao ir para Salvador, onde ele vive e mora, ele acaba começando a se envolver com intelectuais da região e fazer discussões e debates sobre a situação do Brasil, a questão de ser um país que anda tão atrasado. Ele tá lá na Europa falando, nossa, mas a Europa é diferente e tal, e aqui no Brasil ele vê todo o atraso, ainda um país muito rural, começando a caminhar ainda para a industrialização, onde lá na Europa já, estão cansados de serem industriais, e ele se sente muito, gente, que país é esse? Que o mais importante é o carnaval, e as questões da sociedade, e as questões humanas, porque ele começa a sentir que ele entra numa crise de identidade, ele não se sente pertencente ao Brasil, ele não se sente pertencente àquela alienação, as questões do amor, as questões filosóficas. Então, é o primeiro livro do Jorge Amado, e quando eu comecei a fazer a pesquisa para gravar esse vídeo, eu faço uma pequena pesquisa, vou ver o livro, o significado dele, ler algumas resenhas e tudo mais. E eu não li o livro, tá, gente, ainda. Eu tô aqui contando pra vocês como se nossa, ela já leu o livro. Eu não li o livro, eu fiz uma pesquisa aqui, mas ao ler o livro e as resenhas, eu fiquei muito instigada com a leitura, com muita vontade de ler, porque conforme eu ia lendo, eu fui sentindo que era um livro que ele é extremamente atual. Esse livro foi escrito em 1931, ainda ali nos movimentos da década de 30, os movimentos, revolucionários que teve aqui no Brasil durante o período de 30, e eu tive muita vontade, porque conforme eu ia lendo as resenhas e conforme eu fui lendo a sinopse, falei, gente, esse livro é extremamente atual, ele vai falar sobre várias questões que a gente vive aqui no país, e esse sentimento de inadequação, esse sentimento de atraso, e que tudo gira em torno do carnaval, que é a única instituição que deu certo no país, entende? Então, é uma ótima dica de reflexão e de conhecer também a obra, esse primeiro livro escrito por Jorge Amado, enquanto ele tinha apenas 18 anos. E o último livro que eu vou apresentar aqui para vocês é um livro de poesia do Manuel Bandeira, chamado Carnaval. Sim, esse livro é um livro bem... não é problemático, mas ele é bem interessante do ponto de vista crítico, por conta de que Manuel Bandeira decide fazer algumas quebras poéticas com esse livro. A ideia é que as poesias tivessem como temática o carnaval, então tem vários poemas, vários textos que vão falar sobre essa situação, sobre ter como pano de fundo o carnaval, os elementos presentes na festa brasileira. E esse livro é bem interessante porque ele foi escrito um ano depois, no período do carnaval, para o carnaval de 1919, ele já tem 100 anos esse livro, e ele foi escrito logo após o carnaval de 1918, que foi meio que cancelado por conta de uma epidemia de febre espanhola que acometeu o país naquele período, e cancelaram o carnaval. E aí no carnaval seguinte foi uma situação de lavação de alma brasileira, porque o país não poderia ficar sem a sua festa popular. O livro traz vários poemas com essa temática e também alguns poemas que não estão dentro do tema carnaval, porém são muito importantes para o Manuel Bandeira, como o poema Os Sapos, que é um poema que vai falar sobre várias questões e também vai fazer uma quebra de paradigmas dentro da poesia brasileira, que ainda era muito parnasiana, muito ali naquele período literário, e que a partir dos anos 20, ali, anos 30, anos 20 necessariamente, começa a ter um viés mais moderno. Então, mais para uma literatura modernista, como é chamado esse período. E é um poema que traz muita importância para os movimentos da Semana de Arte de 22 também, e coloca
finalmente Manuel Bandeira dentro de um patamar modernista, de poeta modernista. Gostaram das dicas de livros carnavalescos? Espero que vocês tenham gostado dessas indicações literárias. Se vocês curtiram esse vídeo e querem mais vídeos com temáticas assim, com indicações de livros temáticos, Kai, vamos falar aí livros sobre, sei lá, almofadas, circos, fotografia. Pode deixar aqui nos comentários que eu quero ler todas as indicações, as sugestões de vídeos aqui para o canal. Eu adoro fazer vídeos com temáticas assim, para apanhado de livros dentro de uma temática. É muito bom para poder conhecer livros novos, debater e ter um pouquinho de várias visões sobre o mesmo tema. E se vocês curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Lembrando de sempre ativar o sininho para as notificações e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!